nós temos a oportunidade e a honra de bater um papo a partir de agora com o único representante do Sudoeste Paulista que assinou a CPMI, né? Nós estamos numa região absolutamente conservadora, muitas pessoas questionando o porquê de terem 900 pessoas presas em Brasília ainda, e nós tivemos dos 4 deputados que nos representam lá em Brasília, nós temos aí o Jefferson Campos, o Maurício Neves, a Simone Marqueto e o Lipe, né? Desses 4 deputados, somente um assinou a lista da CPMI. Aliás, a CPMI chegou no número que precisava, até ultrapassou em 1 e vai ter CPMI. E quem vai contar essa história pra gente é o deputado Jefferson Campos, que fala ao vivo de Sorocaba. Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo à Jovem Pan. O senhor tá em Sorocaba, né? Nem perguntei, já falei aqui com tanto, vamos dizer, com tanta certeza, com tanta confiança. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Milton, a todos os que estão aí fazendo esta manhã Jovem Pan, este jornal que sempre tem trazido, e agora aqui entrando em Sorocaba também. Parabéns aí a equipe toda aí, né? Sorocaba também ouvindo as notícias. Estou em Sorocaba, sim. Todos sabem que eu tenho também uma atividade pastoral, né? E domingo é o nosso dia de cuidar do nosso rebanho aqui também na cidade. E estamos aqui, preparando daqui a pouco também para estarmos com os compromissos já assumidos aqui, mas fazendo o nosso trabalho, fazendo a nossa parte. Bom, olha, eu sempre tive uma comunicação muito sincera e muito aberta com o nosso público, e eu nunca escondi que sou um conservador. Então, em meu nome, eu acho que acredito que em nome de todos aqui da bancada, né? Aliás, eu não apresentei, deputado. Esse que vai levantar a mãozinha pro senhor aqui é o Guto, o Inegi levanta a mão agora, e esse aqui é o Carriel, tá? Todos aqui são conservadores e eu acredito que em nome de todos, muito obrigado por o senhor ter assinado a CPMI, e eu digo isso porque acredito que pessoas que pensam como a gente, pensam que as dúvidas devem ser sanadas, né? E nada melhor do que uma comissão mista entre Câmara dos Deputados e Senado Federal para poder avaliar o que de fato aconteceu naquele dia 8. Tem muitas dúvidas não esclarecidas, muita gente presa em Brasília que alega não ter participado, e me parece que a justiça não está fazendo a parte que a sociedade esperava que ela fizesse. E vai caber agora aos deputados e senadores que façam essa investigação. É isso, né, deputado? Muito obrigado, viu? Antes de mais nada, parabéns. Bom dia, é o Guto, Inegi, Carriel e toda a equipe que está trabalhando, o pessoal da técnica aí também que faz o rádio. Eu sou radialista, né, de profissão, de formação também, né, além de advogado, então eu gosto muito do rádio e sei da fluência e da comunicação desse veículo. Nós temos recebido diariamente, né, comunicações, pedidos de pessoas. Só ontem me encaminharam 5 pessoas de Sorocaba que estão presos lá, pessoas que saíram daqui, chegaram, foram fazer uma manifestação pacífica e acabaram envolvidos nesse momento. Eu penso que todos nós, que somos patriotas, somos conservadores, queremos que a paz seja estabelecida. Ninguém quer quebra-quebra, isso aí é de MST, isso aí é de gente que não tem argumento. Nós não queremos baderna, bagunça. Foram centenas de manifestações feitas, todas pacificamente, todas ordeiramente, até enquanto alguns estavam manifestando também, concordemos ou não, né, em frente a quartéis, havia sempre uma ordem mantida. Agora, de repente, eclode no dia 8 de janeiro, aquela manifestação. Nós não podemos acreditar que um povo que sempre se manifesta pacificamente, de repente, ele tem essa atitude. Nós estamos ouvindo e recebendo pedidos de família, de familiares e de pessoas lá também que estão presas. Estamos com a bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica deve esta semana estar fazendo uma visita em loco, né, aos presos e às presas que estão lá em Brasília, e nós assinamos com uma convicção muito grande. É o papel do Congresso fiscalizar quando há excessos. É papel dos parlamentares, né? Nós não fizemos nenhum favor, nós estamos realizando o nosso trabalho. Afinal de contas, se houver pessoas lá, e penso que há pessoas lá que devem ser punidas, que a lei as puna. Mas se houver também inocentes, e creio que há, que seja respeitado o devido processo legal e essas pessoas tenham o quinhão que lhes merecem. Nós assinamos com convicção, né? Nós assinamos na crença de que o Congresso deve, é uma CPMI, né? Não é uma CPI,
ela envolve Senado e Câmara, ela precisa de um número de assinaturas do Senado e também da Câmara, que já foi atingida, e ela pode ser instalada já imediatamente, né? Diferente de outras CPIs, que precisa pela leitura do presidente da casa, precisa da indicação dos partidos dos seus membros. Esta aqui é muito mais prática, esta é mais direta, e nós vamos tentar resolver, ajudar aqueles que estão lá indevidamente, obviamente. Bom, deputado, isso evidentemente que era algo esperado pelas pessoas que buscam a justiça em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também existe uma leitura política, né? Veja bem, foi o primeiro grande teste do novo governo com o novo Congresso Nacional, e o governo sai levando uma surra, hein, deputado? Ninguém imaginava que, não tô dizendo, não vou querer pormenorizar o esforço de quem buscou as assinaturas, mas foi relativamente até fácil e rápido conseguir todas as assinaturas necessárias. Isso demonstra uma fragilidade dentro do Congresso Nacional do governo, né, deputado? Olha, não foi tão fácil assim, sabe, Milton? Nós fizemos um arrastão lá, aqueles que não tinham assinado, convencimento, principalmente do nosso partido, o PL, né? Nós fizemos um arrastão para que todos pudessem assinar, e o convencimento de que isso aqui mais do que uma questão de governo, isso é uma questão de justiça. Seja o governo que fosse, se houvesse um ato desse em outro governo também, nós faríamos o mesmo, porque é uma questão de justiça. E é claro que este governo, Milton, ainda não foi provado na sua base eleitoral. Nós tivemos, antes do presidente Lula assumir, nós tivemos uma questão daquela PEC do estouro do teto, mas ainda era o Congresso antigo. Muitos não haviam sido reeleitos, queriam estar bem com o governo, talvez negociando um espaço, então vou votar com o governo para que eu tenha esse espaço. Este governo ainda não teve a sua prova de fogo e realmente não tem, no nosso entendimento, uma base de sustentação. Veja que ele está repetindo aqui um processo que já não deu certo no passado. Entregar na mão de partidos políticos os ministérios e fazer com que esses ministros, eles acomodem ou eles tenham, né, ascendência sobre o voto de deputados. É assim que funciona esta política de 3 ministérios para um partido, mais 3 ministérios para outro, e esses ministérios, é claro, você entrega para o presidente do partido, mas quem vai colocar o dedo na hora de votar é o deputado. E nem sempre esse alinhamento é automático, é pragmático, né? Já não deu certo no passado, nós vemos aí Mensalão, nós vimos Petrolão, que era exatamente o convencimento para que alguns votassem, e está se repetindo de novo, no meu entendimento. Vamos aguardar agora, quando houver outra prova de fogo, uma PEC ou uma medida que exija o voto, que exija que o parlamentar se exponha. Lembrando que hoje, diferente ainda da época do Mensalão, as redes sociais, as mídias, né, a imprensa de uma forma geral está muito mais ágil, muito mais atenta, acompanhando muito mais a vida do Congresso. Hoje, quase todas as medidas que tomamos lá são imediatamente rechaçadas. Esta questão que você está falando aí mesmo, as minhas mídias foram invadidas esse fim de semana, o imenso número de comentários favoráveis, é claro, né? Parabenizando por termos assinado a CPMI, mas alguns também criticando, né? Não, é tudo bandido, deixa preso, né? E é claro que a gente entende que fez a coisa certa, porque é o nosso princípio. Eu sou conservador, sou patriota, né? Quero o melhor do meu país, né? Ainda que não esteja governando o que foi o meu candidato, mas eu quero o melhor para o meu país. E não tenha dúvida nenhuma que sempre que esta decisão tiver que ser tomada, eu serei favorável aos meus princípios. Bom, e diga-se passagem para aqueles que o criticaram, né, deputado? O senhor não é a favor de passar pano para marginal. Se o cara fez coisa errada, ele vai pagar. Né? Na verdade, a ideia da CPMI é descobrir quem é que está errado e quem é que está certo. Exatamente, Milton. Vou relembrar um fato do passado aqui. Você lembra quando aqueles corintianos ficaram presos lá em Oruro, na Bolívia? Lembro. Nós pegamos um avião e eu estava naquela comissão que desceu em La Paz, enfrentamos umas 10 horas de van, aquelas estradas da Bolívia, para ir lá na cadeia, visitar aqueles brasileiros. Aí já não eram mais nem corintianos, né? Eram brasileiros que estavam lá presos, fomos lá interceder por eles,
conversamos na época com o Evo Morales, presidente, conversamos com o Ministério Público, enfim, eram brasileiros, sem um julgamento, numa torcida gigante, alguém soltou um foguete lá, né, e infelizmente houve um caso fatal, mas que devia ser respeitado devido ao processo legal. Depois de algum tempo foi. Então eu penso que onde houver um brasileiro no mundo e nós pudermos fazer justiça, nós devemos fazer. Como você acabou de dizer, não é passar pano, não é aceitar vandalismo, não é nada disso. É que a justiça seja feita. Sem dúvida. Olha, parabéns de minha parte, pelo menos, fico aqui meus parabéns publicamente. O senhor representou e muito bem o nosso Sudoeste Paulista. Eu sei que normalmente os deputados não gostam que se fale de outro deputado enquanto, enfim, na sua presença, mas eu vou tomar liberdade aqui. Me estranha muito o posicionamento dos outros 3 deputados do Sudoeste Paulista que foram eleitos, inclusive majoritariamente, com votos de pessoas conservadoras. Basta ver aí o resultado das eleições para o governo do estado e também para a presidência. Aí em Sorocaba não foi muito diferente aqui de Itapetininga. Aqui nós tivemos 67% dos votos para o Tarcísio e para o Bolsonaro. Portanto, a deputada daqui deveria, no meu entendimento, deveria ter votado a favor aí, eu deveria ter assinado essa CPMI. Da mesma forma, o Vitor Lipe aí de Sorocaba. Eu faço apenas um parênteses aqui. Ontem me ligou o deputado Maurício Neves, alegando que ele tem família lá em São Sebastião, tem negócios lá em São Sebastião, tem muitos amigos em São Sebastião, e por conta disso ele não tinha se posicionado ainda, porque ele estava offline lá, correndo atrás das coisas e tudo mais. Mas ele falou que vai assinar também, viu, deputado? Então contabiliza mais um voto aí, viu? Que bom. Tá, estamos aguardando. Então, veja bem, ninguém aqui quer ficar caçando deputado nenhum, mas a gente tem que fazer a nossa obrigação com jornalística, né, deputado? De informar as pessoas que votaram em vocês, de que forma vocês estão agindo em relação a essa representatividade, porque o deputado tem que votar mediante sua consciência, sem dúvida, mas acredito que antes disso tem que pensar de que forma aqueles que o elegeram iriam votar se pudessem estar lá no Congresso Nacional, concorda, deputado? Como você disse, a gente não gosta de criticar o trabalho de ninguém, até porque eu tenho o meu trabalho, né? E eu tenho aqueles que avaliam até positivo ou negativamente. Então a gente se posicionou da forma que pensa ser a mais correta, vamos acompanhar, quero fazer parte desta comissão também, vamos estar essa semana ainda visitando lá, né, os presos, e assim que tiver informações eu posso passar a você também, para que toda a região, né, que acompanha muito a Jovem Pan de Itapetininga possa estar acompanhando também o nosso trabalho, e penso que preocupados, porque só ontem me encaminharam 5 nomes de sorocabanos que estão lá detidos, né? Então devem ter também pessoas de Itapetininga ou da região que estão lá, que foram para uma manifestação pacífica e acabaram talvez envolvidos com isso. Ou não, se houve culpa, que respondam pelo dolo que exerceram e praticaram. Bom, o Guto tem uma pergunta para fazer para o senhor, vamos lá. Isso, vamos lá. Também, deputado, falando a respeito dessa questão que nós temos agora, a questão do governo, né? Nós estamos vendo mesmo que ele começa a caminhar, ele começa a trazer as suas primeiras pautas e tá com essa trava aí na Câmara dos Deputados muito grande, né? O Senado parece que ainda não se movimenta direito, essa eleição para continuidade, né, do presidente lá mostrou de certa forma uma subserviência, vamos colocar assim, entre aspas aqui, mas a Câmara parece que é um ponto onde tem esse debate. E na questão dos partidos, deputado, o senhor vê que as orientações dos partidos elas estão sendo firmes mesmo, o PL ele vai continuar, já existem deputados dentro do PL talvez bandeirando aí pro outro lado, como que o senhor avalia isso? Olha, eu penso que vai ser um momento muito difícil para o governo. O governo vai precisar trabalhar e trabalhar certo para ter votos na Câmara dos Deputados. Ainda, né, agora, esta semana, começamos a definir as comissões, sim, onde há uma importância muito grande, né, a presidência das comissões e os membros das comissões. Esse governo tem começado muito mal. Ainda hoje, Lula está reunindo com Haddad, né, deve estar já neste momento, para discutir a desoneração dos combustíveis. Há uma pressão dos próprios parlamentares do PT, né, para que se mantenha, né, o desconto nos combustíveis, o que não é a intenção de Haddad. Este governo que volta com a lei Rouanet, né, que você não tem dinheiro para dar para o aposentado, mas você tem dinheiro, bilhões para dar para artistas que vão fazer peças duvidosas, vão fazer temas que às vezes ferem família, cultura, mas está lá a lei Rouanet. Nós vemos o Brasil recebendo aqui agora o Jim Carrey, que é um dos
dos expoentes do governo americano, está hoje também no Brasil, com Marina Silva, para discutir a questão do desmatamento, né? É claro que nós queremos preservar as nossas florestas, nossas matas, né? Mas a Europa, que desmatou e acabou quase com as suas florestas, vem aqui querer dizer para nós como fazer. Nós não podemos entregar a soberania, nós temos que ter conservação, mas com soberania. E se nós formos elencar outros aí, ministro de Lula dizendo que se o Uber não estiver atuando no Brasil, os Correios vão dar conta. Os Correios, né, muito sobrecarregados, grandes profissionais, carteiros, mas que não tem condição nenhuma. Então nós vemos uma série de erros, né? A questão da moradia, lá reclamando que não tinha onde morar, um gasto aí com os móveis sem licitação. Nós vemos que esse governo está começando muito mal. As falas de Lula que derrubam a todo momento o mercado financeiro, está começando muito mal esse governo. Estou citando alguns aqui que estou lembrando de cabeça, mas tem outros mais aqui também. Quando chegar a prova de fogo, como disse até agora, o governo está governando por medidas provisórias e por decretos que ainda não foram votados. A medida provisória agora dos combustíveis é que vai ser votada se ela não for renovada ou se ela não for revogada. Quando chegar a prova de fogo é que nós vamos ver realmente se o governo tem ou não essa popularidade ou se ele tem a sua base de sustentação. Então nós estamos bem convictos disso, né? Nós somos pelo Brasil. Se houver alguma proposta que for boa para o país, nós vamos votar. Mas nós queremos transparência, né? 37 ministérios onerando aí ainda mais o Tesouro num momento como esse, não tem recurso para aumentar o salário mínimo, essa questão do imposto de renda, né? A alíquota do imposto de renda que vai onerar aqueles que ganham menos, né? Ou seja, tudo isso que foi prometido, mas passou muito pouco tempo, já está se revertendo. Nós estamos lá para cobrar coerência, cobrar trabalho, cobrar honestidade, enfim, tudo aquilo que se espera de um agente público. Bom, eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto, mas falar de popularidade. Se por um lado o governo Lula vem realmente sofrendo com algumas ações, no meu entendimento também, desastrosas, por outro lado o governador de São Paulo teve uma atuação que está sendo elogiada por todos, até por aqueles que não votaram nele, nessa questão da crise lá de São Sebastião, né, deputado? Poxa vida, como o governador Tarcísio foi bem nessa história, não? Olha, em primeiro lugar, solidariedade, né, com 65 vítimas, né, até hoje de manhã, que perderam a vida numa tragédia, que não é de todo desconhecida. Todos nós sabemos que moradores em área de risco podem acontecer em algum momento. Aqui em Sorocaba, quando fui vereador no ano de 96, entrou com a gente o prefeito Renato Amari. Sorocaba, cada chuva que dava àquela época era um problema grave, porque muitos morando em beira de córregos, em rios e também em costas e morros. Renato Amari pegou uma grande área aqui, que se transformaria depois no conjunto habitacional Ana Paula Eleutério, ele rasgou as ruas e tirou esse pessoal todo das áreas de risco e colocou lá. A princípio, né, foi urbanizando, foi valorizando os imóveis, mas nós resolvemos a época, né? Resolvemos. Durante muitos anos Sorocaba até tem enchente, continuamos tendo ainda pontos de alagamento, mas não essa tragédia anunciada de alguém que está numa área de risco. Lá o litoral tem essa grande dificuldade e realmente o governador Tarcísio, né, com essa sensibilidade, ficou lá acampado, ficou lá acompanhando os trabalhos de busca. Agora de manhã ele já está em São Paulo, né, está promulgando lá uma lei também. O deputado Carlos César, né, trabalha com a gente, já está a caminho lá também para acompanhar essa lei que ele vai promulgar, mas fez um trabalho de excelência. E também os profissionais, os bombeiros, os policiais militares, os voluntários que estão lá. Nós aqui arrecadamos também alimentos, mandamos para lá para atender os necessitados, enfim. Eu penso que essa solidariedade, né, neste momento, ela é muito importante. E também a presença do governador, a presença do homem público, né? Não é só dar uma passadinha lá, olhar, sobrevoar, ir embora, não. E nós estamos agora também anunciando aí a nossa bancada, a bancada de São Paulo, os 70 deputados, estão enviando para lá 4 milhões de reais também, além dos recursos que já enviamos das emendas parlamentares para socorro imediato às vítimas. Bom, deputado, parabéns mais uma vez pelo seu posicionamento.
parabéns mesmo, de verdade. Acho que o senhor lavou a alma do Sudoeste Paulista. A gente espera realmente o Maurício também possa assinar e também bem representar os votos que ele teve aqui. Fica aqui o nosso constrangimento em relação aos demais deputados que não votaram. Eu sempre fui muito transparente, o senhor sabe disso, né? E disse inclusive que iria dar cobertura a tudo que os deputados fizessem aqui no Sudoeste Paulista, as coisas boas e também as ruins, né? Tem que ser assim. Mas enfim, quero te agradecer por nos receber mais uma vez com tanto carinho, o senhor que é amigo da casa aqui. Antes disso, eu só preciso te mandar um recado. O senhor está recebendo um abraço aqui do pastor José Jorge, do Itamar Martins, do Bispo André, os 3 ouvindo a Jovem Pan nesse momento, a sua entrevista, tá bom? 3 queridos nossos aí, em nome dele, todos os líderes que nos ajudam na cidade, todos aqueles que comungam do nosso pensamento. Muito obrigado a vocês, e eu sei que quando for para criticar, você vai criticar também, porque essa é a função do verdadeiro jornalista, e eu estarei aqui também para falar, né, para expor o porquê dos meus votos, porque não existe ação neutra na vida pública. A cada voto que nós damos, a cada posicionamento, agradamos alguém ou desagradamos a outras pessoas. Então, eu estarei aqui também. É provável que tenham momentos do nosso mandato que a gente, né, tenha que responder também sobre atos que muitos não concordam. E estaremos aqui também para exercer esse papel. Simples assim. Obrigado, viu, deputado? Um abraço. Boa semana pro senhor, viu? Obrigado.